Alô, amigos e irmãos, aqui estamos novamente para estudar um pouco, meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E tomamos como base o livro de Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, onde assim está escrito. Diz assim: Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, pelo texto que nós acabamos de ler, a gente percebe que nós não temos saída. Diz que todos pecaram. Isto é sem exceção. Todos pecaram. E se todos pecaram, todos estão condenados à morte. E se estão condenados à morte, essas pessoas estão carentes, estão precisando do favor de Deus. Irmãos, veja só, os humanos, a gente já foi taxado. Então, quando entrou o pecado, para o ser humano não existia mais saída para ele. Ele deveria ser destruído, porque no princípio já Deus disse: eis aqui essas duas árvores, a árvore da conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Ele disse: no dia que você comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Ele não disse que Adão e Eva, morreriam instantâneo. Ele não falou assim, mas disse que morreriam. Pois bem, irmãos, não existindo mais essa possibilidade de voltar a ter comunhão com Deus sobre os méritos humanos, é que os humanos estão agora carentes. Mas eu quero lhe dizer que ainda existe graça, ainda existe este favor da parte de Deus em favor dos humanos. Ainda existe. Mesmo com todo esse tempo de pecado, mesmo com todo esse tempo de desobediência, Deus ainda ama o pecador e Ele quer salvar. Todos, sem exceção, estão condenados à morte eterna. Mas condenado à morte eterna, vamos colocar uma vírgula aí, tá certo? Ainda vai continuar mais alguma coisa aí. E por se recebermos essa condenação e formos agora taxados de desobediente, de pecador, mesmo com pecadores que somos, nós não aceitamos a morte. E ali vem logo a lágrima. O que é a lágrima? É um protesto, né? É o não aceito, é o não me conformo. Por que isso acontece? Isso acontece porque Deus nos criou para darmos vida eterna. Para darmos vida eterna. E o que é a morte? É uma interrupção da vida eterna. A morte veio interromper esse presente que Deus quis dar aos humanos. Ninguém aceita. Ninguém aceita, mas, embora não aceitando, tem que se conformar. Porque nós fomos separados de Deus com a entrada do pecado. Mas eu falei logo no princípio aqui que, assim como fomos condenados à morte eterna, a gente coloca uma vírgula aí, porque ainda existe uma continuação aqui. Pois bem, com a entrada do pecado, Satanás ele provocou a Deus para que ele destruísse a humanidade. Ele destruísse a humanidade porque ele também ouviu quando Deus disse: no dia que você pecar, você morrerá. Então ele instigou
a Eva, e Eva passou para Adão, e dele queria que, na verdade, Deus destruísse a sua criação. Nos é dito que se Deus destruísse naquele momento, e só tinha dois, Adão e Eva, se ele destruísse a sua criação, ele não teria mais nenhum anjo em sua companhia. Mas ele provou o amor que tem pela sua criação. Ele provou que ali João escreveu, né? No seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, observe bem, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Observe bem essa frase. Não interessa a condição em que o mundo está, que o mundo se encontra. Ele amou tanto o que ele criou, que ele deu a Jesus para pagar o preço da desobediência, da nossa desobediência. E qual é o preço da desobediência? Está escrito também aqui no livro de Atos, capítulo 6, versículo 23, onde diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento de quem desobedece é a morte. Então, por isso que o cemitério nunca está cheio. Sempre tem um lugar para algum, ou mais um. Porque o salário do pecado é a morte. Mas continuando ainda o versículo, mesmo versículo, por isso que eu falei no começo que nós temos uma vírgula, porque a frase continua, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mesmo depois do pecado, mesmo depois com a entrada do pecado, mesmo depois que as suas criaturas vieram desobedecer, ele disse que o dom gratuito para essas pessoas é a vida eterna na pessoa de Jesus. O que é que Jesus tem a ver com o meu pecado? O que é que Jesus tem a ver com o teu pecado? Nada. Cada um se responsabilize pelos seus atos. Mas a Bíblia diz que ele amou tanto que ele deu a Jesus. E Jesus, se compadecendo também da humanidade, vem e paga o preço do pecado com a morte. Ainda existe graça para nós, irmãos. E lá no Velho Testamento, bem lá atrás, com a entrada do pecado, Deus agora instituiu o sacrifício através de animais limpos. A gente estudando o Velho Testamento, a gente vê que ali no santuário, os sacerdotes e o sumo sacerdote, que só existia um sumo sacerdote, ele fazia sacrifício, mas esse sacrifício era diário em favor das pessoas. O que era que acontecia? O pecador, ele trazia a sua oferta e ali dizia, confessava o pecado diante do sacerdote com a mão em cima da cabeça da vítima, e ali o sacerdote imolava, ou seja, sacrificava. O que é que aquele animal tem a ver com o pecado daquela pessoa? Nada. Mas ali estava exatamente simbolizando a Cristo, que não tenha nada a ver com o teu pecado, com o pecado da humanidade, não tem nada a ver com isso. Mas aquele animal representava, porque aquele animal, ele morreu inocentemente. Mas ele representava o sacrifício de Cristo lá na frente, em favor da humanidade. E Deus instituiu isso. E Jesus veio e sacrificou-se e morreu para nos perdoar e de novo nos dar a vida eterna. Isso não é difícil entender, não. Isso não é difícil entender.
Por isso que se pergunta se você aceita Jesus como Senhor, como Salvador. Isso é muito pessoal, muito pessoal. A Bíblia diz que os pais não irão responder pelos pecados dos filhos. Mas diz também que os filhos não irão responder pelos pecados dos pais. Cada um que responda pelos seus pecados, pelos seus atos. Cada um. Pois bem, o pecado sempre nos deixa preso a alguma coisa. Ele sempre nos deixa preso a alguma coisa. Por exemplo, ele nos deixa preso ao cigarro, à bebida, a jogos, a drogas, a palavrões, a novela, a orgulho, vaidade, autoritarismo e vai por aí afora. Sempre deixa preso a alguma coisa. E vamos pegar pela coisa mais simples. O cigarro, por exemplo. Eu já ouvi, e acredito que você já ouviu, alguém dizer assim, no dia que eu quiser deixar de fumar, eu deixo. Deixa não. Aquilo lhe prende você de tal maneira que você é escravo daquele vício. Existem pessoas que voluntariamente deixaram de fumar? Existe. Eu conheço alguns, mas são poucos. Mas alguém pode dizer, fulano foi ao médico que estava com problema, o médico disse, se você não para de fumar, você morre. E o fulano parou. Claro, por uma imposição. Ou você para, ou você morre. Então a pessoa com medo de morrer, parou. Mas voluntariamente, é difícil. Não é impossível, é difícil. A mesma coisa é quem bebe. Eu já vi algumas pessoas dizendo, no dia que eu quiser parar de beber, eu paro. Para não, está preso aquilo ali. Entendeu? Está preso. O vício cativa a pessoa, deixa ele preso. E deixando ele preso, essa pessoa está sendo dominada pelo vício. Está sendo dominada pelo pecado. E a lista de pecados é grande. É muito grande. E a pessoa está preso àquilo ali. Está preso. Mas se a pessoa reconhecer e pedir ajuda do céu, essa pessoa é liberta. Porque Jesus promete ajuda. Jesus promete libertar. Ele promete. Irmãos, Davi, o rei Davi, ele reconheceu os seus pecados. Reconheceu a sua imperfeição. Ou imperfeições. E ele falou mesmo assim no livro de Salmo, capítulo 51, o versículo 5, versículo 5 e versículo 10. Ele diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Ou seja, ele está dizendo, minha mãe é pecadora, e eu nasci no pecado. Minha mãe é pecadora, eu nasci em pecado, e assim como ela foi pecadora, eu continuo sendo pecador. Isso foi o que ele disse. Mas ele diz também, confessando, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, isso é uma oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou seja, uma vida inabalável. Se eu confesso, se você confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se eu confesso e deixo, alcanço misericórdia. Lembre-se que não é somente confessar, é confessar e deixar. Jesus disse a Maria Madalena, vá e não peques mais. Ele deu uma segunda oportunidade para ela. E ele daria uma terceira, uma quarta, uma quinta. Ele tem amor. Ele quer salvar a pessoa. Ele ama a sua criação. Então ele dá a oportunidade, 1, 2, 3, 4, mas
tenhamos cuidado. Porque essas oportunidades que ele nos dá, se eu abuso dessa oportunidade, o nome disso chama-se pecado contra o Espírito Santo. E se eu morrer em pecado, eu não tenho salvação. É preciso que eu confesse e abandone para que possamos nos tornar filhos de Deus. Sabe, aqui no livro de Romanos ainda, capítulo 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, observe bem isso aqui. Romanos 6, 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus. Transformado em servos de Deus, porque antes era escravo do pecado, agora é servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Deus não quer saber o que você fez, nem por onde você andou. Não quer saber nada disso. Ele lhe chama. Ele lhe convida. Ele está de braços abertos. E ele disse que esse corpo que era para a desobediência, ele disse que ele transforma esse corpo para a santificação, para boas obras, para um bom testemunho, para a pregação deste evangelho, para anunciar a outras pessoas que Jesus tem poder de transformar a pessoa. O pecado deforma e Jesus transforma. Ele muda a vida de qualquer um. Ele muda a sua vida. Ele muda a minha vida. Confessemos. Mas pode ser, viu, que tem alguma coisa ainda em mim, pode ser que tenha alguma coisa ainda em você que precisa ser confessada, que precisa ser abandonada. Aí Jesus disse para mim e para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Jesus, quando estava diante de Pilatos, Jesus falou que pregava a verdade para o povo. Aí Pilatos perguntou: e o que é verdade? Jesus já tinha dado resposta demais. Mas ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho para quem está desorientado. Eu sou a verdade para quem anda na mentira e fica praticando ela, ensinando e sendo ensinado. Eu sou o caminho para quem anda no caminho errado. Eu sou a verdade para aquelas pessoas que andam praticando a mentira. Eu sou a vida, porque as pessoas só têm direito à morte. Eu sou a vida, disse Jesus. Eu sou a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oremos. Oremos a Deus. Busquemos a Ele para uma renovação de vida. Ainda existe graça. Ainda existe. Ainda existe a oportunidade. Ainda existe a esperança de salvação e vida eterna. Creia. Jesus breve voltará. Jesus breve voltará. Ele está voltando. E Ele quer encontrar pessoas preparadas, esperando Ele, para Ele levar para o céu. Que você seja um deles. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Amém.